Minha família recentemente mora em Santa Luzia do Tide, Maranhão, no nordeste do Maranhão. Meu trabalho se desenvolve na rua, com colagens, né? E anterior a isso, fazendo colagens digitais para depois ir para a rua. Então, a minha prática ela está ligada muito nesse lugar do ativismo artístico e nas causas de retomada indígena e também sobre as questões que tecem a ancestralidade do meu povo. Foi a colagem do Carapiru, que foi um indígena, foi porque ele não está mais, ele faleceu de Covid há alguns anos, né? O Carapiru, ele é um homem do povo Auaguajá. Ele, por várias perseguições da aldeia dele, ele teve que, boa parte ainda existe pessoas isoladas no Maranhão, Auaguajá, mas existe um período específico da família do Carapiru que eles tiveram que sair, né, foragido. E aí ele fez uma travessia gigante pelo Brasil, andando no meio da floresta. Passou fome, ficou doente, cozinhava no meio da floresta, se curava com os remédios possivelmente da floresta, até chegar num ponto que ele não aguentava mais. E aí existiam alguns caçadores que estavam por perto e isso são relatos de um texto que eu li, né, da revista Serrote, por isso que eu criei essa obra para essa revista, né, um texto, se não me engano, é da Aparecida Vilaça. E aí várias pessoas narram as pequenas partes que ele foi, desde São Luís desde o Maranhão até a cidade mais alta que ele teve acesso, né? E aí ele quis ser capturado, né? Quis ser visto, capturado não, quis ser visto, quis ser percebido, porque ele não estava mais aguentando. E aí conseguiu ter acesso com a FUNAI, com um órgão que cuida, né, dos povos originários. E aí ele é medicado, né, enfim. E aí depois ele não aguenta e aí acaba falecendo. Mas assim, é uma história muito forte de resistência do Carapiru. E a outra colagem também é de um indígena arqueiro, só que é uma imagem de Debré, que ele, na tradução dele, ele fala que é índios civilizados, como se os indígenas não tivessem, né? Como se eles não fossem civilizados, né? Existe ainda esse grande imaginário dessa ideia de selvagem para os povos. E então eu fiz uma atualização em cima dessa litogravura. Nesse momento eu pego um drone e pego um outro dispositivo e recrio esse arco e flecha para pensar nessa grande tecnologia indígena que na verdade essa grande tecnologia parte de nós, né? E aí eu dou um outro título, para estratégias de sobrevivência, as maiores tecnologias são as nossas, né? A tecnologia do plantio, né? A tecnologia de estar em rede, de se relacionar com as plantas. Então, quando eu chego aqui, acontece coisas inesperadas, assim, no sentido de perceber que é uma relação de vida totalmente
distante da minha, né? Pelo frio, pela falta de calor humano, né? E também perceber o quanto que as instituições elas não têm cuidado com a imagem do meu povo, do povo brasileiro, enfim, né? Não só do povo brasileiro, mas de outros lugares que existiram, né? A colonização. Então, o meu trabalho aqui na residência foi pesquisar, analisar, ter essa experiência para mim que foi muito profunda de ver como que Jean-Baptiste Debré pinta, né, nos mínimos detalhes, porque até então eu olhava só essas imagens por internet, né, imagem digital, e eu ter contato com essa pintura, para mim foi importante para eu entender esse desejo que a Europa tem pelo nosso bioma, assim. Então, foi importante estar aqui porque está sendo, né? Porque ainda não acabou. Por conta de todos esses contatos, arquivos, né, livros, imagens que me doeu muito assim ver algumas imagens. Eu passei alguns dias muito triste, né, muito fadada, mas também pensando que tudo isso que eu estou vivendo aqui é um processo muito profundo para que várias outras coisas sejam criadas no Brasil. Eu criei um trabalho, na verdade, que foi uma colagem analógica a partir de umas litogravuras do Rugendas. Essa colagem foi feita aqui, numa esquina qualquer de Bordeaux. Eu sentei e concluí ela, estava muito eufórica, com muitas informações, depois que eu cheguei da CAP. E aí concluí ela na rua, assim, pensando, visualizando essas pessoas que passam, a forma como as pessoas se comportam, enfim. E aí eu deixei esse corpo ausente, esse corpo negro ausente da visão desse homem branco, né? Desse grande capitão que também é escravizado, né? Por uma pessoa que está acima dele, né? Eu gostei muito de ter conhecido vocês, assim, foi importante para eu entender o outro lado, assim. Não sei como explicar não sei como definir esse sentimento, mas é como se eu tivesse todo o tempo tonta, zonza, porque eu acredito assim que a ganância, assim, né? Tipo essa força, essa vontade, esse desejo que a gente tem por falar da nossa história, né? Eu digo por mim, assim, eu tenho um desejo muito grande, assim, por sempre estar tratando a minha história, me fez pensar na história de El Juan, porque eu não consegui ter nenhum tipo de relação, claro, porque é uma história totalmente contrária à minha. Na verdade, é uma história que se baseia, não a que ele cria, mas a que ele está pesquisando, é uma história da família dele que possivelmente violentou a minha história. Então, é um tipo de relacionamento que, não só com ele, mas também com Daniela, enfim, é um tipo de relacionamento onde você tem que criar estratégias psicológicas para não não sei como falar, mas é como, querendo ou não, a relação com a história dele, dela, me afeta de uma forma porque é uma história branca, né? É uma história branca, então é uma história que não
que não me interessa e também pensar como que, ainda que não me interesse, como que eu posso me fortalecer diante dessa história, pesquisando junto com ele, recriando, vendo como ele também tira esses corpos, essas cabeças, esses pés, esses braços, né, e fala dessa alma, desse espírito, enfim. Então, assim, é uma pesquisa muito profunda e muito importante, tanto para a minha história como para a história de vocês. Então, eu acho que é como um broto, sabe? Eu imagino tudo como uma planta, como uma coisa que vai crescendo, crescendo, e a gente vai entendendo o que começou lá atrás, mas também pode destruir. Mais peuvent aussi la détruire. E eu estou me banhando para expurgar todo o mal que a Europa colocou em nosso corpo. Je me baigne pour me laver de tout le mal que l'Europe a placé dans mon corps. Isso aqui é proteção. Ça, c'est une protection.